quando meu filho olhou nos meus olhos e disse: "Essa casa não é mais sua, você tem 1 hora para sair." Meu coração parou. Passei 32 anos criando aquele menino sozinha. Trabalhei em 2 empregos, vendi minhas joias, deixei meus sonhos para trás para que ele pudesse estudar e construir uma vida melhor. E agora? Ele estava me expulsando da casa onde nasceu. Mas o que ele não sabia era que, na manhã seguinte, alguém pisaria naquela casa e mudaria a vida dele para sempre. Se você gosta de histórias emocionantes com vingança inteligente e finais inesquecíveis, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Você já foi traído por alguém que mais amava? Meu nome é Helena. Tenho 58 anos. Durante muito tempo, achei que minha maior conquista era meu filho, Daniel. Depois que meu marido morreu em um acidente, Daniel tinha apenas 9 anos. Eu prometi diante do túmulo do pai dele que nunca deixaria faltar amor nem comida. E cumpri essa promessa. Enquanto outras mães descansavam nos finais de semana, eu limpava escritórios durante a madrugada. Economizei cada centavo. Nunca reclamei. Quando Daniel entrou na faculdade, chorei de orgulho. Achei que todo o sofrimento finalmente tinha valido a pena. Mas as pessoas mudam. E algumas mudam por causa de quem colocam ao lado delas. Foi exatamente isso que aconteceu quando Daniel conheceu Vanessa. No começo, ela parecia gentil, educada, carinhosa, sempre me chamava de mãe. Mas poucos meses depois do casamento, tudo começou a mudar. Ela dizia que eu interferia demais, que minha presença atrapalhava a privacidade deles. Daniel começou a me responder com frieza. As ligações diminuíram. Os abraços desapareceram. Até que um dia eles sugeriram vender minha casa para comprar uma cobertura maior. Disseram que seria melhor para toda a família. Eu recusei. Foi ali que percebi o primeiro olhar de raiva de Vanessa. Eu ainda não imaginava que aquele seria apenas o começo. Naquela noite quase não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto onde passei mais de 3 décadas da minha vida. Cada parede daquela casa guardava uma lembrança. O primeiro desenho que Daniel fez quando tinha 5 anos. A marca da altura dele na porta da cozinha. As fotografias das nossas viagens simples, mas felizes. Como tudo aquilo podia deixar de significar alguma coisa para ele? Na manhã seguinte, acordei cedo e preparei o café como fazia todos os dias. Daniel entrou na cozinha sem olhar para mim. Vanessa apareceu logo atrás, segurando uma xícara de café. Ela sorriu, mas aquele sorriso não era de gentileza. Era de vitória. "Você já começou a empacotar suas coisas?" perguntou ela. Respirei fundo. "Ainda não." Ela cruzou os braços. "Acho melhor não perder tempo." Daniel permaneceu em silêncio. Aquele silêncio doía muito mais do que qualquer grito. Antes de sair para o trabalho, ele apenas disse. Meu coração disparou. Eu não fazia ideia de que aquela carta existia. Muito menos de quem era o Dr. Augusto. Na mesma hora, peguei meu celular e procurei o nome. Descobri que ele era um advogado especializado em patrimônio familiar. Liguei imediatamente. A secretária respondeu. Dr. Augusto estava esperando por esse telefonema há muitos anos. Fiquei em silêncio. Como assim? Ela respondeu calmamente. Seu marido deixou instruções para que a senhora fosse recebida imediatamente, caso um dia precisasse. Naquele instante, pela primeira vez desde que Daniel me expulsou de casa, senti que talvez eu não estivesse sozinha. Enquanto isso, sem imaginar absolutamente nada, Vanessa comemorava em um restaurante caro. Finalmente aquela velha vai embora, Daniel tentou sorrir. Mas havia algo em seu rosto. Uma pequena culpa. Vanessa segurou sua mão. Relaxa. Em poucos dias a casa será nossa. Eles brindaram, sem saber que a verdadeira história estava apenas começando. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do Dr. Augusto 15 minutos antes do horário marcado. O prédio era antigo, elegante e silencioso. Assim que entrei, a recepcionista sorriu. Dona Helena, ele já está esperando. Quando abri a porta da sala, encontrei um senhor de cabelos brancos organizando alguns documentos. Assim que me viu, levantou-se imediatamente. Você está cada vez mais parecida com a sua mãe. Sorri sem entender. O senhor conhecia meus pais? Ele assentiu. Conheci seus pais e seu marido muito antes de você imaginava. Meu coração acelerou. Ele abriu uma pasta grossa e colocou vários documentos sobre a mesa. Antes de morrer, seu marido veio até mim 3 vezes. Franzi a testa. 3 vezes? Sim. Ele dizia que tinha medo de que um dia alguém tentasse manipular Daniel por causa do patrimônio da família. Senti um nó na garganta. Então ele já imaginava isso? Augusto respirou fundo. Ele esperava que nunca acontecesse, mas preferiu deixar tudo preparado. Ele deslizou um documento na minha direção. Era uma cópia da escritura da casa. Mas havia uma página que eu nunca tinha visto. No final do contrato existia uma cláusula registrada em cartório. Nenhuma venda, transferência ou financiamento do imóvel poderia ser realizado sem a autorização pessoal de Helena. Olhei para Augusto sem acreditar. Então, ele sorriu. Ninguém pode tirar essa casa de você.
Naquele instante, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Mas Augusto ainda não tinha terminado. Ele abriu outra pasta. Infelizmente, existe outro problema. Meu estômago gelou. Ele colocou alguns extratos bancários sobre a mesa. Seu filho fez várias consultas sobre este imóvel nos últimos meses. Meu coração disparou. Consultas? Sim. Ele tentou descobrir quanto poderia conseguir usando a casa como garantia para um empréstimo. Fiquei sem palavras. Mas isso não é tudo. Augusto virou mais uma folha. Há 2 semanas ele abriu uma empresa em nome de Vanessa. Olhei assustada. Para quê? Ainda não sabemos. Mas pessoas muito endividadas costumam fazer isso para esconder patrimônio. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Não conseguia acreditar que o menino que um dia segurava minha mão para atravessar a rua agora escondia negócios de mim. Augusto fechou a pasta lentamente. Dona Helena, a senhora ainda ama seu filho? Olhei pela janela durante alguns segundos. Amo. Mais do que minha própria vida. Ele fez outra pergunta. E acredita que ele está fazendo tudo isso por vontade própria? Fiquei em silêncio. Pensei em Vanessa, no jeito como ela controlava todas as conversas, em como Daniel nunca tomava uma decisão sem olhar para ela primeiro. Talvez meu filho ainda pudesse ser salvo, mas alguém precisava mostrar quem realmente estava conduzindo aquela história. Foi então que Augusto fez uma proposta inesperada. Em vez de expulsá-los imediatamente, vamos deixá-los acreditar que venceram. Quanto maior a mentira, maior será a queda. Olhei para ele sem entender. Ele sorriu discretamente. Às vezes, dona Helena. A justiça não chega gritando. Ela chega em silêncio. Saí daquele escritório diferente. Pela primeira vez em semanas não sentia medo. Sentia estratégia. Enquanto isso, naquela mesma tarde, Vanessa recebia uma ligação misteriosa. Ela sorriu ao atender. Está tudo indo conforme o plano. Mais alguns dias, e aquela casa finalmente será nossa. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu apenas uma frase. Não cometa erros. Ninguém pode descobrir quem realmente está financiando tudo isso. Vanessa desligou. Sem perceber que alguém observava toda aquela conversa do outro lado da rua. E aquela pessoa segurava uma câmera. Na manhã de segunda-feira, Vanessa acordou radiante. Ela caminhava pela casa como se já fosse a dona de tudo. Daniel, porém, parecia inquieto. Você tem certeza de que isso é o certo? Perguntou ele enquanto tomava café. Vanessa respondeu sem hesitar. Sua mãe nunca vai entender que chegou a nossa vez de viver. Naquele exato momento, a campainha tocou. Vanessa abriu a porta sorrindo. Mas o sorriso desapareceu imediatamente. Do lado de fora estavam o Dr. Augusto, 2 oficiais de justiça e um investigador da polícia financeira. Bom dia, disse Augusto calmamente. Precisamos conversar. Daniel levantou assustado. O que está acontecendo? Augusto colocou uma pasta sobre a mesa. Recebemos provas de que houve tentativa de fraude patrimonial, falsificação de informações financeiras e pressão indevida para a obtenção de bens. Vanessa empalideceu. Isso é um absurdo. O investigador olhou diretamente para ela. Então talvez a senhora possa explicar estas mensagens. Ele mostrou várias conversas impressas. Vanessa arregalou os olhos. Ali estavam todas as mensagens. Que havia trocado com um corretor e com um agiota, planejando vender a casa antes mesmo do divórcio e dividir o dinheiro. Daniel começou a folhear os documentos. Cada página destruía uma mentira. Mensagens, transferências, áudios, contratos falsificados. Tudo apontava para Vanessa. Ele olhou para ela completamente chocado. Você disse que era para proteger nosso futuro? Ela tentou responder. Daniel, eu posso explicar. Mas ele deu um passo para trás. Durante todo esse tempo, você só queria o dinheiro da minha mãe? O silêncio respondeu por ela. Os investigadores acompanharam Vanessa até a saída. Antes de entrar na viatura, ela lançou um último olhar para Helena. Mas Helena apenas permaneceu em silêncio. Quando a porta da viatura se fechou, Daniel começou a chorar. Ele caiu de joelhos diante da mãe. Eu destruí a única pessoa que nunca me abandonou. Helena respirou profundamente. Durante anos sonhou com aquele momento. Imaginou gritar, cobrar, fazer o filho sentir toda a dor que ela havia sentido. Mas percebeu que a vida já tinha feito isso. Ela apenas disse, filho, confiança é como um cristal. Leva anos para ser construída e apenas 1 segundo para ser quebrada. Daniel abaixou a cabeça. Um dia, você acha que consegue me perdoar? Helena respondeu com sinceridade. O perdão pode chegar, mas a confiança, essa precisa ser conquistada novamente. 6 meses depois, Daniel alugava um pequeno apartamento. Trabalhava em 2 empregos para pagar todas as dívidas que havia assumido. Toda semana levava flores ao túmulo do pai. E todos os domingos visitava a Helena. Às vezes eles conversavam por horas.
Outras vezes, apenas tomavam café em silêncio. A relação entre mãe e filho nunca voltou a ser exatamente como antes. Mas aos poucos, dois estranhos começaram novamente a se tornar uma família. Helena permaneceu vivendo na casa que construiu ao lado do marido. Não porque precisava dela, mas porque cada parede lembrava que amor verdadeiro nunca pode ser comprado. Naquela varanda onde tantas vezes chorou, ela finalmente encontrou paz. Porque entendeu que a maior vingança nunca foi destruir quem a machucou. Foi reconstruir a própria felicidade sem carregar ódio no coração. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias emocionantes. E responda nos comentários: você daria uma segunda chance a um filho que escolheu o dinheiro em vez da própria mãe? Quero muito saber a sua opinião.